Fala galera, hoje é dia de Absolute Flash número 3. É uma história da DC, escrita por Jeff Lemire e desenhada por Nick Robles no ano de 2025. Absolute Flash número 3 é sequência direta das primeiras edições dessa nova abordagem do homem mais rápido do mundo. Se você ainda não viu o vídeo sobre o volume 1 e 2, o link para eles tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um momento de conexão. Uma conexão entre Wally West e Barry Allen. Wally se conectou com Barry naquele momento em que ele tocou aquela energia desconhecida. Teria sido o contato com essa energia que provocou a morte de Barry Allen. E diante disso, Wally fugiu, saindo do laboratório e do Fort Fox, o que teria começado toda aquela perseguição. Mas Wally sentia que não estava sozinho correndo para longe dali. Ele sentia como se alguém estivesse junto o tempo todo. Ele sentia Barry o acompanhando enquanto morria de forma lenta e agonizante. Tanto que quando Wally parou de correr, ele viu do seu lado um Barry Allen aparentemente carbonizado ou zumbificado, implorando por ajuda. Na atualidade, Wally continua fugindo da galeria de super-humanos. Ele consegue despistar os seus perseguidores e encontra uma fazenda onde ele se esconde no celeiro para descansar também. Enquanto isso, o capitão fala com o seu superior, que é o próprio Coronel Rudy West, o pai de Wally West, que queria trazer o seu filho de volta com vida. Então o capitão reporta que, diante de tudo que está acontecendo, eles soltaram o Grodd. E com a ajuda de um dos operadores do Fort Fox, chamado Tawny, eles conseguem ver tudo o que o pequeno macaco Grodd via. Grodd consegue seguir os rastros de Wally até aquele celeiro, onde ele o encontra. Wally reconhece Grodd como sendo o macaco estranho que ele encontrou no laboratório de Barry. Então Grodd estende o seu dedo, e Wally, entendendo as suas intenções, toca o dedo de Grodd. E isso estabelece uma nova conexão. Uma conexão entre Wally e Grodd. Dessa forma, Grodd tem visões dos acontecimentos recentes na vida de Wally, como ele passeando fora do Fort Fox, a sua discussão com seu pai, os experimentos de Barry e quando ele foi atingido por essa energia misteriosa que lhe deu super velocidade. Mas não é só isso. Grodd tem visões de Wally criança com a sua mãe, quando a mãe de Wally ficou doente, e depois o seu funeral. E ao mesmo tempo, Grodd mostra o seu passado para Wally. Ele na selva com a sua mãe sendo morta e ele sendo capturado, passando por experimentos que o transformaram no macaco alterado que ele é hoje. Depois dessas visões, Wally e Grodd estavam totalmente conectados e sabiam sobre o passado um do outro. Eles até mesmo eram capazes de se comunicar através de telepatia agora. E Grodd diz que ele e o Wally são iguais. Por causa disso, Grodd decide ajudar o Wally com toda aquela situação. O problema é que o momento é interrompido quando surge do lado de fora do celeiro um dos drones bumerangues de Digger Harkness, que os ataca, destruindo tudo. A galeria estava chegando, e nesse momento Wally sente que precisava correr. E enquanto ele tem essa sensação, ele libera aquela energia de antes, num momento de ansiedade. E dessa energia, algo parecia se materializar, uma espécie de criatura parecida com o da visão que Wally teve de Barry. Mas esse momento perturbador é interrompido por Grodd, que consegue acalmar Wally, e assim a energia desaparece. E com a galeria se aproximando, Grodd usa suas próprias habilidades mentais para atacar os seus antigos aliados, revelando assim que ele traiu a galeria e agora era aliado de Wally West. Todos são interceptados, menos Digger Harkness. Assim, ele converte um dos seus maiores bumerangues em asas e voa na direção de Wally e de Grodd. Mas dessa vez, Wally começa a correr, mas não para fugir.
Ele sente que não pode mais correr dos seus problemas. Ele precisa encará-los de frente. E assim, ele corre até Digger. E com a força da sua velocidade, ele dá um soco tão forte que joga Digger para longe, o nocauteando. Grodd fala para Wally fugir, mas Wally se recusa a deixar o seu novo amigo para trás. Eles vão sair dali juntos. Finalmente, longe dali, naquela noite, Wally percebe que tudo que ele tinha antes se foi. A sua vida antiga, a sua casa, a sua família, tudo agora é passado. Por isso, ele pretende abraçar essa nova vida. E enquanto tem esse pensamento, Wally volta para aquela caverna onde encontrou o que parecia ser o corpo morto de Barry Allen. E ele pega o uniforme que Barry usava. Um uniforme que ele pretende adotar para si próprio. E quando ele aceita tudo isso, Wally se acalma pela primeira vez desde o começo de tudo. E com isso, Wally começa a se sentir livre para poder correr. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O terceiro volume de Flash Absoluto é bom, principalmente por essa nova relação entre Wally e Grodd. E tem também os elementos visuais até das falas sobre ansiedade e como um sobrepõe o outro. Mas sinceramente eu não sinto que esse título avança. Assim como eu já tinha sentido isso no volume 2, o volume 3 continua patinando sem sair muito do lugar. Esses dois volumes inclusive poderiam ser um só. De qualquer forma, o fim dessa edição deixa promessa de mais acontecimentos a partir da próxima. E quando a edição 4 chegar, ela vai ser história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.